Num dia muito especial, Deus olhou para a terra e viu algo que o deixou muito triste. A cidade de Nínive, uma cidade grande e cheia de pessoas, estava vivendo de um jeito errado. O povo fazia coisas más, brigava, desobedecia a Deus e não se importava em mudar. Mas, mesmo assim, o coração de Deus estava cheio de amor. Ele não queria destruir aquela cidade. Ele queria dar uma chance para que todos se arrependessem e mudassem de vida. Então, Deus pensou em alguém para levar a sua mensagem. Esse alguém era Jonás, um profeta. Profeta é uma pessoa escolhida por Deus para falar o que ele manda, para avisar o povo e guiá-lo no caminho certo. E foi assim que Deus falou com Jonás. Jonás, vá até a grande cidade de Nínive. Diga a eles que parem de fazer o que é errado, porque eu estou vendo tudo. Eles precisam mudar já. Mas sabe o que aconteceu? Jonás não gostou nada dessa missão. O coração dele ficou cheio de medo e até um pouco de raiva. Ele pensava, por que eu deveria ir até lá? Nínive é uma cidade inimiga do meu povo. Eles são cruéis. E se eles não me ouvirem? E se zombarem de mim? Jonás queria que os ninivitas fossem castigados, não que fossem perdoados. E o medo de enfrentar aquele povo tão difícil só aumentava dentro dele. Então, em vez de dizer sim, Senhor, eu vou, Jonás decidiu não obedecer. Ele virou as costas para o chamado de Deus e começou a pensar em um jeito de fugir. Como se pudesse se esconder do Criador do céu e da terra. Esse foi o primeiro passo da história de Jonás. Deus o chama para uma missão importante, mas Jonás não quis obedecer. Mal sabia ele que estava prestes a viver a aventura mais surpreendente da sua vida. Depois que Deus falou com Jonás, ele ficou com o coração apertado. Em vez de obedecer, Jonás começou a pensar em uma maneira de escapar dessa missão. Ele não queria, de jeito nenhum, ir para Nínive. Então, tomou uma decisão: fugir. Jonás saiu apressado, olhando para os lados, como se quisesse esconder o que estava fazendo. Ele chegou até o porto, onde grandes navios estavam prontos para viajar. Os marinheiros trabalhavam carregando mercadorias, cordas grossas se arrastavam pelo chão, e o barulho do mar batendo contra as madeiras do cais ecoava por toda parte. Jonás procurou um navio que fosse para bem longe de Nínive, um lugar chamado Tarsis. Ele pensou, se eu viajar para o lado oposto, Deus não vai me encontrar. Lá, ninguém vai saber da missão que ele me deu. Ele entrou no navio, pagou a passagem e desceu para o porão, cansado e com a consciência pesada. Jonás acreditava que podia fugir de Deus. Mas será que alguém consegue se esconder daquele que fez o céu, a terra e o mar? Enquanto o navio se afastava da praia, as velas cheias de vento e os marinheiros trabalhando sem parar, Jonás se sentiu um pouco aliviado. Ele pensava que estava tudo sob controle. Mas a verdade era bem diferente. Ninguém pode fugir de Deus. Ele vê tudo, em qualquer lugar. Jonás achava que tinha conseguido enganar o Senhor. Mas a aventura estava só começando e logo ele perceberia que não há barco, cidade ou lugar no mundo onde possamos nos esconder de Deus. E assim termina esse momento da história. Jonás tenta fugir de Deus e acha que pode se esconder, mas está prestes a aprender uma lição muito importante. O navio seguia sua viagem, deslizando sobre o março. O vento soprava forte nas velas, e os marinheiros conversavam animados, pensando que seria apenas mais uma jornada comum. Jonás, escondido lá no fundo do navio, tentava descansar e esquecer da missão que Deus havia lhe dado. Mas, de repente, algo começou a mudar. O céu, que estava azul e tranquilo, foi se enchendo de nuvens escuras. O vento ficou cada vez mais forte, assobiando como se fosse um gigante zangado. O mar, antes calmo, começou a se agitar como um animal selvagem. Logo, as ondas ficaram enormes, altas como montanhas, e batiam contra o navio com força. A água entrava pelas laterais, e a embarcação rangia, quase se partindo ao meio. Os marinheiros, homens fortes e acostumados a viajar pelos mares, ficaram cheios de medo. Eles corriam de um lado para o outro, jogavam cargas pesadas no mar para tentar deixar o navio mais leve e gritavam pedindo ajuda aos seus deuses.
mas nada funcionava. A tempestade só aumentava. Enquanto isso, Jonas sabia exatamente o motivo de tudo aquilo. No coração dele, uma certeza queimava: a tempestade era por causa da sua desobediência. Ele não tinha ouvido a voz de Deus, e agora todos estavam correndo perigo. Então Jonas se levantou, foi até os marinheiros e disse com coragem: eu sei o que está acontecendo. A culpa é minha. Estou fugindo do Senhor, o Deus que fez o céu e o mar. Se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai parar. Os marinheiros ficaram assustados com aquelas palavras. Eles não queriam jogar um homem inocente na água, mas o vento estava tão forte e as ondas tão altas que o navio quase afundava. Depois de tentarem de tudo e verem que não havia outra solução, com muito medo e respeito ao Deus de Jonas, eles pegaram o profeta e o lançaram no mar agitado. E, assim que Jonas caiu na água, algo surpreendente aconteceu: o mar se acalmou. O vento parou de soprar, as ondas desapareceram e o navio ficou firme novamente. Os marinheiros, cheios de espanto, adoraram ao Senhor, reconhecendo que só Ele é o verdadeiro Deus. Nesse momento emocionante da história, Jonas descobriu que não dá para fugir de Deus. E, mesmo no meio do mar, Deus ainda tinha um plano incrível para ele. Jonas caiu no mar revolto. A água estava fria e agitada, e as ondas o puxavam de um lado para o outro. Ele tentava respirar, mas o mar parecia não ter fim. Tudo ao redor estava escuro e assustador. Jonas pensou que aquele seria o seu fim. Mas, de repente, algo incrível aconteceu. Deus, que nunca abandona seus filhos, preparou uma surpresa especial para salvar Jonas. Do fundo do mar, surgiu um grande peixe. Não era um peixe comum, era enorme, tão grande que poderia engolir uma pessoa inteira. E foi exatamente isso que aconteceu: o peixe abriu a boca gigantesca e engoliu Jonas de uma só vez. Mas, veja bem, o peixe não engoliu Jonas para machucá-lo. Foi Deus quem mandou aquele peixe para proteger o profeta, para que ele não morresse no mar. Lá dentro, Jonas percebeu que ainda estava vivo. Ele abriu os olhos e viu apenas escuridão. Não havia janelas, não havia luz do sol, não havia ninguém com ele. O cheiro era estranho, o lugar apertado e úmido. Ele só conseguia ouvir o coração do peixe batendo e o barulho da água do lado de fora. Jonas ficou ali 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. E sabe o que ele fez durante todo esse tempo? Ele orou. Jonas se ajoelhou naquele lugar escuro e clamou a Deus: Senhor, eu clamei a ti em meio à aflição, e o Senhor me ouviu. Eu estava afundando, mas o Senhor me salvou. Perdoa-me por ter desobedecido. Eu prometo que vou cumprir o que me mandaste. As palavras de Jonas subiram como uma música até o céu. Deus ouviu sua oração sincera e viu que seu coração havia mudado. Então, no 3º dia, o Senhor deu uma ordem ao peixe. O enorme animal nadou até a praia, abriu a boca e vomitou Jonas em terra firme. Jonas caiu na areia, molhado, mas vivo e cheio de gratidão. Ele respirou fundo, olhou para o céu e sabia que tinha recebido uma nova chance. Agora ele estava pronto para obedecer ao chamado de Deus. Esse foi um dos momentos mais incríveis da vida de Jonas. Dentro do grande peixe, ele aprendeu que nunca se pode fugir de Deus e que a obediência sempre traz vida. Jonas estava de pé na praia, molhado e ainda surpreso com tudo que tinha acontecido. Ele respirou fundo e olhou para o céu. Desta vez, o coração dele estava decidido. Ele iria obedecer a Deus. Então, Jonas começou sua caminhada até a grande cidade de Nínive. A viagem foi longa, mas quando ele chegou, ficou impressionado com o tamanho da cidade. As muralhas eram enormes, as ruas cheias de pessoas, mercados e comerciantes. Havia soldados, crianças brincando e até reis e governadores. Era uma cidade muito importante, mas também muito cheia de pecado. Foi nesse cenário que Jonas levantou a voz e pregou a mensagem que Deus havia lhe mandado: povo de Nínive, prestem atenção. Daqui a 40 dias, Deus vai destruir esta cidade, porque vocês estão fazendo o que é errado. Arrependam-se, deixem a maldade e voltem-se para o Senhor. As pessoas pararam para ouvir. No começo, algumas ficaram assustadas, outras curiosas.
Logo, a notícia se espalhou por toda a cidade. Os homens, as mulheres, os jovens, as crianças. Todos ouviram a mensagem de Jonas. E sabe o que aconteceu? Algo maravilhoso. O povo acreditou na mensagem de Deus. Eles entenderam que estavam no caminho errado e decidiram mudar. Os ricos tiraram suas roupas finas, colocaram roupas simples de pano de saco e jejuaram, sem comer, para mostrar arrependimento. Até o rei de Nínive desceu do trono, tirou sua coroa e se vestiu humildemente. Ele fez um decreto para todo o povo: ninguém deve comer nem beber. Vamos clamar ao Deus de Jonas com todas as nossas forças. Cada pessoa deve deixar para trás sua maldade e sua violência. Quem sabe Deus terá misericórdia de nós e não destruirá nossa cidade. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo chorou, orou, pediu perdão e mudou de atitude. O céu ouviu o clamor de Nínive. Deus, cheio de amor e misericórdia, viu o arrependimento sincero deles e decidiu não destruir a cidade. Jonas viu com os próprios olhos um milagre: uma cidade inteira se voltou para Deus. Assim termina a história de Jonas. Ele aprendeu que não adianta fugir de Deus, porque o plano do Senhor é sempre perfeito. E Nínive descobriu que o perdão de Deus é maior que qualquer pecado, quando existe arrependimento de verdade. Crianças, vocês viram como a história de Jonas foi cheia de aventuras? Ele tentou fugir de Deus, enfrentou uma tempestade, foi engolido por um grande peixe e, no fim, obedeceu e viu uma cidade inteira se arrepender. Mas o mais importante dessa história não é só o peixe gigante ou a tempestade, e sim o amor de Deus. Deus não desistiu de Jonas, mesmo quando ele errou e tentou fugir. Deus também não desistiu do povo de Nínive, mesmo quando eles faziam coisas ruins. O relacionamento de Deus com Jonas mostrou que o Senhor sempre quer nos ensinar e nos transformar. Ele usou cada momento da vida de Jonas para fazer dele uma pessoa melhor, mais obediente e com um coração cheio de compaixão. E sabe o que isso significa para nós? Significa que Deus também ama você, me ama e ama cada criança que está ouvindo essa história. Mesmo quando erramos, Ele está pronto para nos dar uma nova chance, porque seu amor nunca acaba. Então, lembre-se, quem caminha com Deus aprende, cresce e se torna uma pessoa melhor, assim como aconteceu com Jonas.